Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Pois é, galera, a chapa esquenta, hein? Mais uma vez aí, mais um jogador, inclusive, pode sair aí de graça do São Paulo, empresário, inclusive, de certa forma, ele contraria a diretoria do São Paulo. Quem está falando a verdade, hein? A diretoria do São Paulo ou o empresário do jogador, que a gente vai trazer detalhes aqui para vocês e outros jogadores que ele agencia, por que que esses jovens, né, saem do São Paulo dessa forma e a repercussão do Galopo e o time do São Paulo para enfrentar o Vasco. Olha, não sei se vocês vão gostar do time, mas é o time que tem obrigação de vencer o Vasco daqui a pouco, amanhã, né? Algumas horas, daqui para algumas horas para amanhã aí, faltam pouco mais de 30 horas aí para o jogo. A gente vai falar disso e muito mais nesse vídeo aqui, beleza? É o São Paulo Futebol Clube em busca aí de mais uma classificação para Libertadores e a gente sonhando com o São Paulo mais forte em 2025, galera. Vamos começar sem perder tempo. Inclusive, já vou começar pedindo para você aqui, para você deixar o like, se inscrever no canal se não é um inscrito, né? E aí ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aqui também ajuda demais aqui no crescimento do canal. Tamo junto. Se você quiser se tornar membro do canal, fazer parte aí da comunidade, aqui embaixo tem a opção para você virar membro por apenas R$ 4,99. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, por que que de novo essa história no São Paulo de jogador aí que pode sair de graça e a gente tá falando do Henrique Carmo, galera? O empresário dele, inclusive, agora solta aí na imprensa, né, inclusive aí para os setoristas, jornalistas renomados, inclusive aí inclusive no futebol brasileiro, ele traz a informação de que o São Paulo, né, não o procurou para renovar. Ele dá essa informação aí que o São Paulo não procurou para renovar. Mas o que acontece? O Belmonte recentemente já tinha dito que as conversas estavam avançadas, palavras da diretoria de futebol do São Paulo, gente. Né? E depois tem gente que fala assim, pô, mas vocês da mídia alternativa têm culpa, igual ontem um amigo nosso lá falou na live. Pô, mas a gente tem culpa do quê, cara? A gente traz a informação, a gente repercute, e nós não somos aqueles jornalistas aqui, amigos da diretoria, para ficar tratando o caso como se fosse uma coisa anormal, sabe? Fosse uma coisa realmente que é uma coisa que deve acontecer. Não, a gente traz aqui a nossa paixão, nossa indignação com essas coisas. Então não tem como a gente trazer uma notícia dessa e dar simplesmente ali a pauta. Ah, galera, fala sério, né? A mídia alternativa, cara, de verdade, é a única que fala a verdade sobre as coisas do São Paulo. Cada um tem sua forma de falar, respeitem isso, que é importante. Se eu falo dessa forma, tem um que fala mais bravo, tem um que fala mais calmo, tem um que, logicamente, tem pessoas ali que buscam apenas likes, mas isso é trabalho de cada um. Isso aí, cada um tem a sua responsabilidade. Eu me proponho trazer com vocês aqui as informações apuradas, mas a mídia alternativa, ela não planta o caos, ela colhe informações para poder passar depois. Aí cada um tem o seu jeito de fazer. Há muita gente que critica a mídia alternativa não percebe o sensacionalismo e é manipulado pela mídia tradicional. Meu amigo, você está vivendo numa bolha que você não sai dela nunca. Quando você perceber isso, aí você vai entender aqui o que eu estou falando, tá bom? Fica a dica. Mas olha só, galera, mais uma vez, então, o São Paulo corre risco de perder uma joia da base aí. Dessa vez é o Henrique Carmo. O empresário dele, o Wagner Ribeiro. É empresário influente, né? Fluente, muito, ele tem muita influência nos bastidores aí do futebol. Eu só vou até colocar aqui para vocês verem, ó, um pouquinho aqui, só para vocês conhecerem um pouco quem é o Wagner Ribeiro. Ó, ele é pessoa pública, tá aqui, ó. Ele tá aí do lado do Messi, do Neymar, do pai do Neymar, tá bom? Ele aqui, ó, com o Robin, com o Kaká, né, com o Lucas, tá aí. Ele é empresário, tá, galera, desses jogadores. Eu não sei se ele é empresário do Lucas ainda, mas ele começou agenciando a carreira do Lucas quando o Lucas era Marcelinho, né? Chamava ainda quando o Lucas surgiu, né? Quem acompanha o canal que sabe, tenho certeza que o Lucas era Marcelinho, né? E aí também empresário do Kaká, do Robinho, empresário do Neymar, de um monte, né? É um empresário muito conhecido aí.
E ele tem alguns jogadores também no São Paulo que ele agencia, como o Henrique Carmo, promessa da base de 17 anos, que eu venho falando. Para quem acompanha esse canal, você sabe, eu venho sempre falando, São Paulo tem o Henrique Carmo, o contrato vence final do ano que vem, tem que renovar. Esse moleque, eu acho ele melhor do que o William Gomes, né, na minha opinião. É mais técnico. Ele me lembra lá o Estevam do Palmeiras, tem visão de jogo, bom chute, drible. Olha, São Paulo, vamos renovar com o Henrique Carmo. Chega até a ser chato essa insistência, parece que oh, esse Big parece parente do Henrique Carmo. É que assim, galera, quando a gente vê um talento e a gente gosta, né, a gente torce para dar certo. E o Henrique Carmo, um desses jogadores que eu acho que se ficar no São Paulo vai dar certo. Como eu achava do David Neres, pô, gostava, era até bem parecido, viu? O jeitinho deles jogarem. O David Neres um pouco mais forte, que inclusive também saiu do São Paulo exatamente por essa incompetência dessas gestões, né, desses diretores do São Paulo, que assim não conseguem manter o clube, pagar as dívidas, depois tem que ficar dando os jogadores para os empresários, né, praticamente de graça. Então o Henrique Carmo tá aí, ele tem só contrato até final do ano que vem. No meio do ano, meio de junho ali, galera, ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E o Wagner Ribeiro declara que o São Paulo não procurou. Não é verdade do que o diretor de futebol, o Belmonte, disse que o São Paulo já tem conversas avançadas, que o São Paulo já vem fazendo tratativas há algum tempo. Pelo menos na palavra do empresário. Logicamente, eu não estou aqui defendendo o empresário, galera, mas defender essa diretoria quando ela fala que está conversando, isso aí eu não faço. Né? Porque tudo que eles falam, tudo, quase tudo pelo menos, em termos de negociações com os jogadores, eu não acredito muito. Desde o caso lá, né, Caio Paulista, e depois outros, Michel Araújo, aqueles papos todos de renovação. Teve aquele negócio com o Arboleda, do São Paulo aí, né, se propôs pagar as contas do Arboleda, enfim, cada uma na sua. Mas desde que o Belmonte tomou a frente do futebol nessas negociações, eu não acredito que o São Paulo vem negociando com esses caras há algum tempo, tá? Até porque algumas eles cravam. Não, tá tudo certo. Inclusive, já até jornalistas aí, né, que muitas vezes vêm lá da própria diretoria do São Paulo, já chegou até cravar. Não, tá cravado, tá contratado, tá fechado com esse. E muitas vezes não se concretiza. Depois o cara tem que vir e explicar realmente o que aconteceu aí, que foi um erro de comunicação, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas o Belmonte, a diretoria diz que não, tá ok, né? Vai renovar com o Henrique Carmo. Eu espero que realmente aconteça, galera. Eu, de verdade. Porque perder mais. Não é que ele seja um craque. Ah, mas vocês. O cara, ninguém. Não é todo mundo que é craque em Cotia. Não é que seja um craque, galera. Mas é promessa. Promessa você não pode perder de graça. Ou seja, quer dizer, quem sabia que o Hendry era craque? O Hendrick. Quem sabia que ele. Era craque, não, né? Seria um bom jogador. Eu não acho ele craque, tá? O Hendrick. Mas quem poderia imaginar que ele seria vendido por 400 milhões de reais para o Real Madrid? Quem poderia imaginar que o Rodrigo, também que está no Real Madrid, seria um belo jogador? Pois é, passou também na base do São Paulo, aí na escolinha dos futebol de salão, passou, o Hendrick passou também, né? O Hulk passou pelo São Paulo também, quer dizer, não dá para a gente imaginar que esses caras, né, que lá no futuro eles serão bons jogadores, mas não dá para você perder de graça já que é promessa. Por exemplo, o Neverton, que o São Paulo teve que ceder ali para o empresário, porque exatamente é quase o mesmo caso do Henrique Carmo. Só que do Henrique Carmo, o São Paulo não está desesperadamente ali devendo o empresário pelo que a gente sabe, né? Então, o que acontece agora? O empresário vai pedir uma fatia ali para ele dessa negociação. Vai querer, galera. Eu acredito que ele vai querer. E se não ceder, não deve renovar. Vão querer ficar com uma bela fatia. Por quê? Deixou chegar no último ano de contrato. E como diz nos bastidores, quando chega no último ano de contrato, praticamente não existe mais contrato. Porque qualquer um espera 6 meses para depois ficar livre. O que acontece agora, gente? O empresário, o menino, e aí, olha só, hein? Vamos acompanhar essa repercussão, porque daqui a alguns anos, se ele sair do São Paulo hoje e não querer renovar, daqui a alguns anos vão dizer que ele foi traidor.
Ah, traidor, quis sair do São Paulo. E aí eu já vi esse filme. O filme é não renova com São Paulo, né? A torcida fica toda brava, esbraveja, começa a xingar todo mundo e o São Paulo sai como coitadinho, tadinho do Belmonte, do Casares, né? Do Muricy, da diretoria toda, tadinho deles, né? O menino foi embora, ele é traidor. Eu já vi esse filme. Eu ainda torço para ele renovar, mas vejo cada vez mais difícil isso. Enquanto isso, eles não procuram as jovens promessas, estão perdendo as jovens promessas, porque essa gestão também, o que ela fez com o Cotia é incrível, né? Além de não revelar ninguém, e perde de graça os jogadores. Galera, não foi nessa gestão, né? Mas eu acho que não, né? O Morato saiu com 17 anos, gente. Hoje é um zagueiro importante lá na Europa. O David Neres jogou só 8 jogos no principal. Né? O Vitinho, o Luizão, eles podem não ser grandes jogadores, mas eram tratadas como promessas no São Paulo que saem de graça, entre outros. Comente aí, deixa nos comentários o que vocês acham. Inclusive, esses comentários seus aqui, galera, é assunto do vídeo da noite, tá ok? Do próximo vídeo. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham também, tá bom? Eu estou dando aqui minha opinião, trazendo a informação. Olha só, o David Neres, quando ele sai do São Paulo, quem que é o empresário do David Neres? Para começar, um dos mais poderosos aí do mundo da bola. É o Giuliano Bertolucci, ele mesmo, o Bertolucci, empresário do David Neres. Então, quando você vê que tem esses empresários fortes ali, e que são empresários que não deixam os garotos muito tempo ficarem nos clubes ali mofando, eles tiram rápido do clube e mandam para a Europa. Então, o David Neres, quando ele surgiu, estava na cara que ele ia sair logo. E eu acho que o David Neres foi gestão Leco, né, galera, se eu não me engano. Mas assim, o modus operandi é o mesmo, só muda as pessoas, mas a forma como fazer negócio é a mesma coisa. Então, e ali o São Paulo, desesperado por grana, vendia os garotos barato. Recentemente, o Sara, Gabriel Sara também, foi nesse pacote aí. Barato também, saiu barato. Como eu falei para vocês, diretoria precisando de grana, o São Paulo precisando de grana, desesperado, tinha que vender barato. Só que hoje, segundo a diretoria, não precisa vender os garotos de graça. Aí, mas precisa fazer o quê? Buscar uma renovação com esses garotos aí. Eu falo do Henrique Carmo, né? Ou, por exemplo, o São Paulo diz que agora tem uma política, e a gente falou disso aqui, de buscar jovens em outros times. Sabe esses meninos aí pré-prontos num profissional, a passar um ano, 2 anos e depois já. Esses destaques da base de outros clubes, como o São Paulo sempre fez antigamente. Para quem não se lembra, uma vez o Atlético Paranaense denunciou o São Paulo, alguns clubes, Atlético Paranaense, Corinthians, alguns clubes, eles ameaçaram a sair lá das categorias de base se de repente o São Paulo não parasse de assediar os garotos naquela época. As palavras deles foram essas. É que o São Paulo tinha muito poder, né, muita força, o centro de treinamento Cotia, essa base do São Paulo era muito forte, revelava muito, então todo mundo queria colocar os garotos da base ali no São Paulo. Então, São Paulo já foi acusado de aliciamento aí nessa parte também, né? Inclusive, aí se resolveram tudo depois, como sempre no futebol brasileiro. Então, o São Paulo, que agora vê o Palmeiras fazendo isso, logicamente que é uma forma legal, né, galera? Vai lá, contrata, paga, o empresário também vê o projeto, logicamente. Mas aí o São Paulo tem que olhar primeiro para os que estão dentro do São Paulo. Tem que resolver a questão primeiro dos que estão dentro do São Paulo, gente. Se organiza primeiramente dentro aqui do nosso clube, São Paulo Futebol Clube. Essa questão, né, de perder jogador de graça, jovem promessa, isso tem que acabar. Ou simplesmente foi um erro, o moleque não joga nada, não serve, a gente não quer, e eles estão um pouco se lixando. Pode ser isso também, pode. Porque se é uma baita promessa, eu vejo assim também. Opa, você fala, ó, a gente não pode perder. Procura um empresário, oferece, dá porcentagem. Você vai ficar com uma fatia grande ali para lá na frente, numa venda futura, ganhar uma bela de uma fatia aí, uma bela de uma grana. Mas quando é uma jovem promessa e você vai passando o tempo e não renova, eu já fico desconfiado que aí tem. Ou o clube não quer, ou o empresário não quer. O empresário dele pode não querer. Inclusive, né,
ele já teve proposta do Bayern de Munique. O Bayern de Munique vem sondando esse garoto, segundo o próprio empresário e segundo as próprias fontes do São Paulo, há 2 anos pelo menos. Então, olha só, se o Bayern de Munique está interessado em levar esse garoto, ele deve ter o seu valor futebolístico. Então, São Paulo, na minha opinião, não pode vacilar nessa. Enquanto o São Paulo fica querendo renovar com Rafinha e Luiz Gustavo. Era a mesma história enquanto São Paulo não procurava o Wellington para renovar, e o empresário dele falou isso depois, o São Paulo corria atrás do Caio Paulista e o Belmonte dizia que estava tudo certo. O Caio vai ficar, né, Caio? Você vai ficar mais não sei quantos anos, tá tudo certo, né, Caio? Pois é. E aí depois a gente viu o que aconteceu. E aí o Wellington tá saindo de graça. Tá saindo de graça, cumprindo o seu contrato até final do ano, e vai sair de graça um garoto que veio da base, formado nas categorias de base do São Paulo, vem para o profissional e vai sair sem deixar um centavo para o São Paulo, o Wellington, porque ele agora está em final de contrato, né? Que ele já assinou o pré-contrato com o Southampton, né? Então, meus amigos, enquanto o São Paulo corre atrás da velharada, Rafinha e o outro lá, o Luiz Gustavo, velharada da bola, né, gente? Dentro da bola ali, os jogadores cansados. Então, vai passando despercebida aí essa questão aí dos garotos, que eu acho inadmissível isso, cara, de verdade. O próprio Júlio Casares falou que agora está nas mãos dos jogadores, né? Que depende deles. Oh, pelo amor de Deus, cara. Isso é repugnante esse negócio, sabe? Não é tipo de declaração para dar, não. Eu sei que tem a politicagem, mas é para valorizar os caras. Ah, valoriza os caras então. Enquanto tá valorizando eles, inclusive, e aí a torcida, não sei se vai gostar da escalação, mas a escalação do treino de ontem, galera, foi essa aqui, exatamente, valorizando, ó. Rafael, Rafinha, Alan Franco, Sabino, Wellington, Luiz Gustavo, Lisiero, Rato, Lucas, Luciano e Caleri. Comenta aí o que você acha dessa escalação. Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Vasco. Se tiver uma mudança ali, deve ser no meio ou até mesmo na lateral, tá, galera? Informações que a gente recebeu ontem do time que treinou aí para enfrentar o Vasco. Se tiver surpresas aí, galera, se pintar o William Gomes, o Marcos Antônio, eu vou ficar muito surpreso mesmo nesse time aí, nessa escalação do São Paulo. Vou ficar mesmo, porque não deve ser as mudanças que o Zubeldia vai fazer. Mas, como eu sempre penso, né, sempre digo, pô, independentemente do time que entrar, os caras têm que honrar a camisa. A gente tem obrigação de vencer o Vasco. Comente aí, deixa aí o seu comentário, o que você acha aí de toda essa situação, a questão do Galopo, né, repercutiu lá, o Galopo aí também ontem, né, a galera repercutindo, o Galopo fez certo, o Galopo fez errado em falar, não era o momento. Uns dizem que ele fez certo, ele tá cobrando, ele quer jogar. Outros falam que ele deveria conversar com o técnico, né? Ele não deveria falar isso publicamente, antes mesmo do jogo contra o Vasco. A verdade é que o São Paulo liberou ele para falar. O São Paulo tem uma assessoria de imprensa, que é ela que libera os jogadores para falar. Então, o São Paulo liberou, o São Paulo sabe o que estava acontecendo. A verdade, meu amigo, é que a gente não tem um dia de paz. A gente traz a notícia. Essa, para mim, aí do empresário vir a público, né, e ele falar, né, ele comentar sobre que o São Paulo não procurou ele, de verdade, eu não me estranho, eu não me espanto nem um pouquinho, não me surpreendo nem um tico, galera. Mas nem um pouquinho mesmo. Mas o Casares falou, o Belmonte falou. Falar eles falam, e papagaio também fala. Eu quero ver no papel, quero ver acontecer. É por isso que toda essa agenda positiva que está acontecendo, eu tenho um pouco de receio. E é por isso que eu espero sobre esse feed, vou esperar sobre o banco, né, para poder analisar e depois até para a gente poder elogiar e criticar. Nesse momento a gente elogia as iniciativas. Agora, o andamento do negócio, olha, eu prefiro esperar para comentar, viu? Porque pauta positiva no São Paulo é que não falta. Agora, dentro mesmo de acontecer as coisas, já foram 3 anos de promessas que, no meu ver, não foram cumpridas. Pelo menos vejo assim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham também. A gente volta. Hoje tem live também, né, galera? Hoje a gente faz o Tricolor de Coração às 8 da noite, 8h15. Se não chegar para você a notificação, quando for ali por volta de 8h15, 8h20, ali, 8 da noite, entra no canal, clica aí, vai lá em ao vivo, né?
e aí você vai ver que vai ter uma live da gente agendada lá para logo mais, valeu? Então a gente vai ficando por aqui, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, como sempre, vamos São Paulo. Valeu, galera, tamo junto! Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa.